Ei pessoal, vamos entrando, boa tarde, boa tarde. Estamos voltando aqui com esse projeto tão especial para mim, que são essas lives diárias, lives semanais, né? Para falar sobre ensino de geografia. Então já faz algum tempo que a gente não faz essas lives, né? Mas agora a gente está retomando. E é muito importante a participação ao vivo. Por que é importante a participação ao vivo? Porque elas ficam por pouco tempo disponíveis, tá? Elas ficam por pouco tempo no ar. Então vocês vão entrando, vão chamando a galera pra galera saber que a gente tá tendo essa live, que a gente tá voltando com esse projeto. Deixa eu já botar a capa aqui de qual que é o tema da live de hoje. Hoje, gente, eu vou falar sobre como a gente pode ensinar convecção e inversão térmica, tá? E o que acontece? O objetivo dessas lives, qual que é o objetivo dessas lives? Eu quero mostrar para vocês como é que eu ensino determinados conteúdos. Então é para tornar mais fácil para que vocês ensinem também. Esse é meu objetivo com essas lives, tá? Eu não consigo sempre assim aprofundar especificamente no conteúdo, mas eu vou tentar fazer isso porque eu sei que muitos professores de geografia, muitos pais educadores têm dúvidas com diversos tópicos, com diversos temas da geografia, né? Esses temas geram dúvidas para eles, então eu vou dar de alguma forma eu vou tentar dar uma aprofundada também nos temas, tá bom? Mas o mais importante é vocês pegarem a questão da estratégia pedagógica, tá? A estratégia didática que eu utilizo para ensinar determinados conteúdos. E sempre ao final, a gente já teve duas dessas lives, né? A primeira, eu ensinei como é que eu ensino sobre Linha Internacional da Data, sobre LID. A segunda, eu mostrei como é que eu ensino sobre atmosfera. E essa terceira, então, a gente vai falar sobre convecção e inversão térmica. Combinado? Vocês vão entrando aí, o pessoal ainda tá lembrando que essa live vai acontecer, então, como ficou algumas semanas, né, quer dizer, mais de 2 meses sem acontecer, né, o pessoal ainda vai se habituar de novo. E tem uma coisa importante, elas geralmente acontecem às terças-feiras à tarde, não nas quintas-feiras, elas geralmente acontecem nas terças-feiras. Eu tô fazendo na quinta-feira essa semana porque eu tava tendo um evento lá na Educaetes da Jornada das Metodologias Ativas, ok? Mas elas geralmente acontecem na terça-feira. Dito isso, vamos começar. Bem, então, para ensinar, né, esses dois temas, eu gosto de utilizar uma história real, tá? Um acontecimento real. Antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Para essa aula, os conhecimentos prévios que eu catalogo, assim, né, que são importantes, conhecer sobre a atmosfera, que foi o que a gente ensinou na live 2, e ter conhecimentos básicos sobre pressão do ar. A gente ainda não está falando na pressão do ar no nível da movimentação do ar. Isso é o que eu vou ensinar para vocês na live 4, que aí são os ciclones, os anticiclones, as baixas pressões, as altas pressões. Isso eu faço depois dessa aula de convecção e inversão térmica, tá? Geralmente não é assim que os professores fazem. Geralmente os professores falam de inversão só lá no final, quando vão falar de ilhas de calor e tal. Mas eu falo nesse momento aqui. Então, para ensinar esses dois temas, né, convecção, ou você pode chamar de correntes de convecção e inversão térmica, eu utilizo essa história real que aconteceu em Londres. Foi chamado The Big Smoke ou The Great Smog, que é o grande nevoeiro que aconteceu em Londres, na capital inglesa. Então, em dezembro, gente, de 1952, chegou uma frente fria em Londres, que deu uma baixada ainda maior na temperatura. E logo depois se instalou ali um grande nevoeiro. Um grande nevoeiro que durou 4 dias, tá? Praticamente 4 dias inteiros. O céu, ele ficou amarelado em determinados horários do dia. E a visibilidade ficou muito baixa, tá? Além disso, durante esse grande nevoeiro em Londres, as pessoas reclamavam de um cheiro de esgoto, de um cheiro de ovo podre. Deu um cheiro ali também que incomodou durante todos aqueles dias. E o ar, ele ficou tão ruim no período desse nevoeiro, que na época eles estimaram umas 4.000 mortes, tá? Na época eles estimaram umas 4.000 mortes.
Só que tempos depois, né, eles chegaram à conclusão que na verdade se tratou de umas 12 mil mortes, tá bom? Então, esse é um conteúdo que você não precisa ensinar para criança muito pequena já. Essas ideias. Mas, algumas ideias sobre a lógica da convecção eu vou trazer no caderno 3, vocês vão ver lá. Essa é uma aula que a gente já trabalha ali mais com pré-adolescente e adolescente, tá bom? E aí, se você optar por contar essa história e fazer da forma como eu faço, você tem a opção de mostrar também em sala de aula, ou para o seu filho, ou enfim, para quem você educa. É um capítulo, que é o capítulo 4 daquela série The Crown. Esse capítulo 4 ele chama Ato Divino, tá? No capítulo 4 eles mostram justamente esse acontecido. Mas eu vou falar disso ao final, tá bom? É só para você saber que existe essa possibilidade de você começar contando essa história e também já passando um filme. Mas então olha lá. Chegou uma frente fria em dezembro de 1952 em Londres. E logo depois um nevoeiro de 4 dias, baixa visibilidade, um cheiro horroroso. E as pessoas não conseguiam ir para o trabalho, não conseguiam se movimentar. E morreram, estima-se, 12 mil pessoas. Mas a grande questão que a gente precisa entender é o que gerou esse nevoeiro. Por que esse nevoeiro surgiu? E pra gente entender por que esse nevoeiro surgiu, a gente vai precisar justamente entender o que é convecção e inversão térmica, tá? Pra explicar isso pra vocês, deixa eu só ver se eu separei algum outro slide pra falar antes de eu ir lá pro flip chart. Não. Pra explicar isso melhor pra vocês, eu vou precisar desenhar, tá? Então eu vou pro flip chart ali. Eu vou deixar Deixa eu tirar dessa tela pra vocês enxergarem a tela inteira. Vocês vão me dizendo se vocês estão me enxergando. Eu procurei posicionar de uma forma que vocês enxerguem bem a minha explicação, tá bom? Deixa eu posicionar aqui pra vocês poderem ver. Vocês vão me dizendo se tá dando pra... Chama a galera aí pra galera ficar sabendo da live, gente. O pessoal não tá lembrando dessa live. Tá dando pra enxergar? Vocês acham que vai ficar difícil de ler? Me diz aí, o que vocês acham? Vai ficar difícil de ler ou tá dando pra ler? O que tá escrito? Deixa eu ver o que vocês acham aí. Alguém me responde aí. Só pra eu saber. Porque tem esse problema também, né? Se eu usar no modo selfie, fica espelhado, né? A gente vai começar a fazer essas lives, não vai ter jeito, vai ter que ser pelo YouTube, tá, gente? Na semana que vem já vai ser pelo YouTube. Porque tá no selfie. Deixa eu ver se o Moisés vem aqui me ajudar. Pra gente botar então ao contrário. Porque aí que não vai dar pra ler espelhado, né, gente? Só um minutinho. Moi, tenta botar aqui o invertido pra mim. Tampa aqui, tá? Por causa da... Não. Não. Você tem que virar o celular. Tô entendendo. Já vira logo. Vira a câmera aí. Deixa eu virar aqui, gente. Calma aí. Deixa eu virar a câmera, né? Entendi o que você falou. Tá, isso. Vamos lá. Vamos ver se vai posicionar bem aqui. É ruim que eu só vou poder interagir com vocês quando eu voltar pra mesa, tá? Mas não tem problema, não. Ficou bom? Deixar a porta. Tá. Então, beleza, gente. Então, vamos lá. Um dia comum. Eu vou falar sobre um dia comum e sobre um dia atípico. Em um dia comum, o que acontece? O solzinho tá feliz aqui. Por que o sol tá feliz? Em um dia comum, o sol tá ali emitindo calor, né? Na superfície terrestre, ok? Eu vou botar de preto mesmo para não confundir. O sol tá lá emitindo seus raios solares, melhor dizendo, suas ondas eletromagnéticas, que são os raios ultravioletas, ele tá lá emitindo a radiação solar. Essa radiação solar,
quando ela encosta aqui na superfície terrestre, ela volta na forma de calor, tá bom? Na forma de calor. E o ar quente, ele tem uma característica, o ar quente, de ser menos denso. Tá? Ele tem a característica de ser menos denso. Então, por ele ser um ar menos denso, ou seja, mais leve, menos denso é a mesma coisa que mais leve, tá? O que ele faz? Ele sobe. Então, o ar quente, ele é um ar que sobe. O ar quente sobe, à medida que ele vai subindo, né? Ele vai esfriando, ele vai perdendo temperatura. A gente falou disso na aula da atmosfera. Então, o ar vai perdendo a temperatura, ele fica frio. Quando ele esfria, esse ar volta a descer. Ele desce. Porque o ar frio é um ar denso, tá, gente? O ar frio, ele é mais denso. Se ele é mais denso, significa que ele é mais pesado, tá? Ele é um ar mais pesado. Então, o ar frio tende a descer. Ó, o ar frio desce. Tá bom? Então, olha lá. O Sol emite sua radiação. Essa radiação em contato com a superfície gera calor. Por isso que mais embaixo é sempre mais quente. Quanto mais próximo da superfície, mais quente. Quanto mais alto, como no alto de uma montanha ou dentro de um avião, é mais frio. Porque qual que é a regularidade da atmosfera em um dia comum? É que embaixo seja quente, em cima seja frio e quanto mais alto, mais frio. Essa é a tendência, né, a estrutura da troposfera, essa primeira camada da atmosfera. Então, mais quente embaixo, frio, mais frio. A gente percebe isso claramente quando a gente vai para o alto de uma montanha ou quando a gente está dentro de um avião, que as temperaturas lá fora estão baixíssimas, tá? Quanto mais próximo do solo, mais quente. Quanto mais alto, mais frio. Exatamente por esse processo. E esse ar quente, ele sobe. Quando ele se esfria, ele desce. E quando ele desce, esse ar frio, o que acontece com ele? Ele esquenta. E quando ele esquenta, ele sobe. Então gera um ciclo de ar quente e ar frio. Um ar quente que vira ar frio, um ar frio que vira ar quente. E vai esse sobe e desce. Esse movimento que o ar tem é justamente a convecção. Tá? A movimentação do ar vertical em um dia comum é o que a gente chama de convecção. E para a gente entender o nevoeiro que aconteceu lá em Londres, é preciso que você saiba que um dia comum é isso que acontece. O ar quente tende a estar embaixo, o ar frio tende a estar no alto. Ainda que eles vão vivendo o ar quente e o ar frio vivam esse movimento. E esse movimento ele é muito importante por quê? Esse movimento é muito importante porque ele renova esse ar que está aqui na superfície. Um ar está subindo, o outro está descendo, que está subindo, que está descendo. Então esse ar aqui embaixo ele fica sempre um ar renovado. A tendência é que ele seja um ar mais límpido, um ar mais puro, justamente por conta desse movimento. Só que pode acontecer um dia atípico, tá bom? E o que acontece nesse dia atípico? Isso é muito importante que vocês entendam. Nesse dia atípico, vocês vão ver que o Sol ele está aqui com uma carinha meio de triste, porque ele não está quase emitindo radiação. É um dia em que a incidência solar ela é muito curta, ou seja, é um dia que possivelmente amanhece mais tarde e anoitece mais cedo, então tem pouca radiação solar ao longo do dia. Além disso, ele tende a ficar um dia mais, não necessariamente nublado, tá, gente? Porque pode nem ter umidade para estar nublado. Ele fica um dia com pouca radiação solar mesmo, fica um dia mais frio. Se isso acontece, se isso está acontecendo, então a gente já sabe que nós estamos provavelmente em qual estação do ano? O inverno, né? Então, e isso tudo, gente, vocês quando vocês estão diante dos seus alunos, essa pergunta que eu fiz agora, vocês vão esperar eles responderem. Olha, se os dias estão mais curtos, está emitindo pouco sol, qual estação será que a gente está, né? Aí você vai esperar um tempinho, inverno. Então esse dia típico, ele acontece no inverno, tá?
Então o Sol está emitindo ali pouca radiação. Por ele estar emitindo pouca radiação, o que está acontecendo? Esse ar não está subindo, vamos dizer assim, está subindo pouco ar quente, porque está esquentando pouco. Então a gente pode colocar... Eu não vou nem colocar o ar quente aqui para não confundir vocês. Mas o que vocês têm que pensar? Esse pouco ar quente que está subindo e se tornando ar frio, quando o ar frio desce de volta, ele acaba ficando na superfície. Ele não está esquentando novamente para ele voltar para a atmosfera. Eu posso até colocar assim, olha, que ele está esquentando muito pouco, eu posso botar um pontilhado assim para você entender. Tá? Mas o que você tem que pensar é, todo esse ar frio que está descendo e precisa esquentar para subir de novo e formar uma corrente de convecção, ele não está esquentando, porque tem pouco sol, tem pouca luminosidade, pouco aquecimento terrestre. Então ele está ficando por aqui. Está aqui. Então, a tendência é que haja um grande esfriamento dessa superfície. Os dias de inverno nesse período ficam dias ainda mais frios, tá? E aí o que pode acontecer? Isso pode ser piorado, isso pode ser piorado, também vale dizer, pela chegada de uma frente fria também, tá? Isso pode ser piorado pela chegada de uma frente fria. Eu falei pra vocês que o ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado. Então assim que a frente fria chega, a primeira coisa que ela faz é se posicionar bem na base, porque o ar frio, ele é pesado, ele é denso, ele é pesado. Então o ar frio, a tendência dele é se depositar mais embaixo. Né? Quando a gente está com o ar-condicionado ligado no quarto, a parte mais baixa do quarto é a parte que fica mais fria. Né? Quando a gente está dentro de uma sauna, a gente vai para a parte mais baixa da sauna, quando está muito quente, a gente vai na parte mais baixa da sauna para dar uma esfriada. Porque o ar frio, ele se deposita embaixo. Então, se chega uma frente fria, olha lá, chega uma frente fria, ela faz com que, além desse processo natural do ar frio já estar se acumulando aqui, porque não está tendo aquecimento para transformar esse ar frio em ar quente e gerar uma corrente de convecção, a gente tem um grande acúmulo de ar frio, então é uma baixa de temperatura muito elevada. E aí, por conta disso, acontece uma inversão da temperatura, uma inversão térmica. O ar frio fica mais embaixo e o ar quente fica parado em cima do ar frio. E aí lá em cima, mais alto na atmosfera, está frio de novo. Então vira um sanduíche de ar quente aqui, né? Só que o que vocês têm que entender? Então o nome disso daqui, gente, é inversão, inversão térmica, porque houve uma inversão da estrutura de aquecimento típica da Terra, que é quente, frio, mais frio. Fica frio, quente e frio. Esse ar frio, ele não tende a subir, porque o ar frio desce, ele fica parado aqui, e o ar quente que tende a subir não desce para cá, então não há troca aqui, não há troca. Então, na verdade, o que acontece nesse momento, a gente poderia desenhar isso aqui, olha, como se fosse uma panela, tá? Eu não sei se eu vou conseguir desenhar uma panela com isso aqui não, mas é mais ou menos isso aqui, ó, como se fosse uma tampa de uma panela. Esse ar quente que está por cima da camada de ar frio, ele vira quase que uma tampa que prende o ar frio ali embaixo. O ar frio fica preso aqui, ele não consegue sair daqui, porque o ar frio não sobe e o ar quente não desce. Então, no máximo, esse ar quente, ele troca uma corrente de convecção aqui, ó, com esse ar frio lá do alto. Mas aqui com a superfície terrestre, onde a gente está vivendo aqui, ó, onde está nós aqui, ó, não. Então, ele vira uma tampa de uma panela, ele prende o ar frio aqui embaixo, as temperaturas baixam. E isso é uma coisa atípica, mas é um fenômeno natural. A inversão térmica, ela é um fenômeno natural. Mas eu ainda não entendi qual é a relação disso com o nevoeiro de Londres. Você vai entender agora. Olha lá. Vamos virar aqui. A inversão térmica, ela é um fenômeno natural. É atípico, mas é natural. O grande problema é quando ele acontece em uma zona que, vamos imaginar aqui, ó, está entre duas montanhas, entre montanhas. Daí eu falo montanhas, bem a grosso modo, o que eu quero dizer é uma zona de depressão, né, próxima a regiões de maiores altitudes.
Não precisa necessariamente ser regiões que têm estruturas rochosas com mais de 3.000 metros, como eles conceituam montanha. Montanha só de mais de 3.000 metros, tá? É querendo dizer que é uma área de baixa altitude envolvida por áreas de altas altitudes, tá bom? Então é como uma depressão mesmo. E tem algumas regiões que tem uma característica de um domo e tal, mas a gente não precisa aprofundar nisso com os alunos nesse momento, porque isso é bem geomorfologia, tá? Mas então imagine que essa inversão aconteceu e olha, aqui a gente tem uma cena de inversão, porque embaixo está frio e em cima está quente. E ó, o nosso sol tá tristinho aqui porque ele não está iluminando muito e ele gosta de iluminar muito, tá? E imagine que além dessa região ela estar entre zonas inclinadas, eu peguei isso aqui ó e dei um zoom, tá gente? Eu dei um zoom. Além dele estar entre zonas inclinadas, olha só, essa é uma região que emite muitos gases na atmosfera. É uma região com indústrias, é uma região com muitas chaminés, é uma região com grande emissão de poluição. E aí o que vai acontecer? Esse ar frio, a gente já viu, ele está preso aqui, ele não consegue sair daqui, não é verdade? Ele está preso aqui. E essa poluição está sendo emitida. Ó, eles estão emitindo aqui. Aí eu pergunto para você, essa poluição, ela está conseguindo sair daqui? Ela consegue atravessar essa barreira de ar frio e ir para o espaço sideral, para a alta atmosfera? Ela está conseguindo passar? Ela não está. Porque essa camada de ar quente, como fechou uma tampa de uma panela que eu falei para vocês, deixou essa camada de ar presa. Então o que acontece com essa fumaça? Ela vai e volta. Ela vai e volta. Só que não está parando de emitir. Ninguém percebe isso e desliga as fornalhas lá não. Continua emitindo. Continua emitindo. E aí vai e volta. Vai e volta. Até que isso aqui se torna um grande nevoeiro. E qual que é a característica desse nevoeiro? Ser tóxico. Então a gente tem uma inversão térmica, que é um fenômeno natural, gerando um desastre ambiental, um desastre para a saúde humana, que é exatamente o que aconteceu em Londres, e eu vou mostrar mais detalhes para vocês, em que estima-se que 12.000 pessoas morreram em 4 dias. Eu falei para vocês, chegou uma frente fria, baixou muito a temperatura, então imagine que essa frente fria veio, vamos supor que ela veio de leste, tá? Vamos supor que ela veio. Tô falando leste desse lado, que eu tô imaginando um mapa, tá, gente? Isso que eu tô falando aqui desse lado. Então, vamos lá. Imagine que ele veio... tá vendo? Eu confundindo, a dona do caderno 2, né? De oeste, tá? Imagina que ele veio de oeste e chegou aqui, entrou, foi chegando perto aqui dessa cidade, vamos supor que é Londres, tá? E como o ar frio é muito pesado, ele já vem logo, ó, beirando a superfície, tá? Poderia ter chegado de leste, não tem problema, tá? Também. Eu não sei exatamente por onde vem as massas polares ou as massas árticas, né? Lá para Londres, não sei exatamente, isso é um estudo que eu teria que fazer, mas tanto faz. É só para vocês entenderem. Ele viria bem aqui rente à superfície e se acumularia aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Então a gente fica com uma grande camada de ar frio aqui, tá bom? Uma grande camada de ar frio aqui. Essa frente fria chegou e logo depois surgiu o nevoeiro. Exatamente por isso. Ela gerou essa inversão térmica, gerando essa inversão térmica lá por conta da grande emissão de carvão, fez com que o nevoeiro aparecesse. E por que tem uma grande emissão de carvão? Porque as chaminés, elas eram acendidas por carvão. E a temperatura baixou. Como a temperatura baixou, eles passaram a acender mais e mais chaminés para esquentar mais as suas lareiras. E também as usinas termoelétricas, para gerar o aquecimento também, e também para energia elétrica, né? Elas se utilizavam de carvão também. E aí elas também produziram mais carvão, a visibilidade foi diminuindo, eles foram gerando mais ainda energia para poder suprir a necessidade de energia elétrica. E aí
gerou esse grande nevoeiro tóxico que infelizmente gerou esse desastre ambiental. Mas vamos esmiuçar isso melhor. Deixa eu saber se vocês estão com alguma dúvida. Eu não vou conseguir tirar essas dúvidas Eu não vou conseguir tirar essas dúvidas mais no Flipchart, porque senão a gente vai ter que ficar mudando esse telefone de lugar. Mas me diga aqui se vocês estão com alguma dúvida até agora, porque eu ainda tenho mais alguns slides para passar. Vocês acham que assim, do jeito que eu expliquei, dá para vocês explicarem com facilidade? Para os seus filhos, para os seus alunos? Aí eles vão entender, então, o que são as correntes de convecção, vão entender o que é a inversão térmica dentro de um contexto, de um acontecimento. E isso vai fazer com... por isso que é muito importante você usar a história. Isso vai fazer com que eles realmente entendam, porque foi contextualizado dentro de um caso real. Então, veja, olha lá. A gente tem uma situação em que Londres esfriou muito e, de repente, surgiu um nevoeiro. E a gente está colocando nosso aluno para pensar, por que isso aconteceu? Bem, o ar frio, ele ficou preso ali e ele não deixava, como o ar frio não sobe, ele ficou preso e ele não deixava essa fumaça voltar para a atmosfera. Esse nevoeiro, né, toda essa emissão de gases nocivos voltar para a atmosfera. E assim, ele já percebe por exclusão, então, ou por análise mesmo, que o normal seria que esse ar frio não tivesse preso embaixo. O normal seria isso. Porque se o desastre que aconteceu em Londres, o ar frio ficou preso embaixo, então o normal seria que o ar frio não ficasse preso embaixo, né? Então, o normal é que quanto mais embaixo na atmosfera, o ar seja mais quente. E quanto mais alto, mais frio. Então, assim você vai permitindo que o seu aluno vá fazendo associação. E lembrando que essa aula aqui, ela veio depois da aula de atmosfera, que a gente já deu para o nosso aluno, em que eu contei a história do Joseph Kittinger, que é o cara que pulou lá de paraquedas, tá bom? Então, vamos analisar melhor aqui a situação de Londres. Olha lá. Esse nevoeiro aconteceu entre 5 e 9 de dezembro de 1952. A gente está falando de Londres, a gente está falando de hemisfério norte. Vou deixar um pouquinho ligado aqui, né? Então, você vai perguntar para o seu aluno, para o seu filho. Beleza, estamos falando de Londres, estamos falando do hemisfério norte, dezembro, e aí? É inverno ou é verão? Aqui a gente está no calorzão, como é que eles estão lá? Né? Ah, ok, é inverno. Então, já sabemos que é inverno. Então, já atendeu uma característica em relação à inversão térmica, é inverno. Aqui eu estou mostrando para vocês um mapa hipsométrico de altitude de Londres. Então, quanto mais vermelho, mais alta a altitude. Azul é o curso de água, o Tamisa, né? E quanto mais vermelho, mais alta a altitude. Então, Londres está aí no meio, na beira do rio. E em volta, você vê que ela tem cadeias montanhosas. Tá vendo aí? Olha lá. Se a gente mostra esse mapa hipsométrico, se você já tiver trabalhado, eles vão entender com mais facilidade, senão você explica como ler, né, esse mapa. A gente tem Londres envolvida por cadeias montanhosas. Então, atender um segundo critério. Já sabemos que é inverno. Atender um segundo critério. Está entre montanhas. Então, a grande chance de ter acontecido inversão térmica, tá? Realmente. Vamos continuar entendendo o que aconteceu lá. Teve uma chegada recente de uma frente fria. Uma chegada recente de uma frente fria que pode, então, ter se acumulado com excesso ali na superfície. E como é inverno, os dias têm pouco sol, pouco aquecimento, é grande a chance de que aquele ar frio daquela frente fria tenha ficado preso ali realmente e gerado uma inversão térmica. Porque não tinha aquecimento para fazer com que aquele ar frio esquentasse e subisse novamente. E, por ser frio, houve um aumento no inverno e esfriou subitamente, porque chegou essa frente fria, teve um aumento da emissão de carvão nas chaminés e termoelétricas para aquecer as casas.
né? Porque ficou mais frio. Então, teve mais emissão de gases. Vocês veem que nós temos todas as características necessárias para comprovar que ali houve, de fato, uma inversão térmica. A gente pode explicar isso aqui que eu estou explicando para vocês que aconteceu em Londres a partir da instalação de um anticiclone. Mas eu não explico isso na primeira aula. A gente vai falar isso na próxima aula, tá bom? Então, olha lá. Tá no inverno? Check. Chegada de frente fria? Check. Teve pouco vento também. Tava com pouco vento. Existem esses relatos, tá? Check. Porque isso é uma outra coisa muito importante que eu não falei ali pra vocês. A inversão térmica, ela acontece muito quando tá com pouco sol, pouco aquecimento e pouco vento também, tá? Pouca circulação do ar. Tinha muita poluição? Check. Cercada por montanhas? Check. É igual uma inversão térmica desastrosa. Então, ainda que a inversão térmica seja um fenômeno natural, neste caso, ela gerou um desastre. E o que aconteceu em Londres foi tão impactante, né? Que alguns anos depois, em 1956, eles assinaram essa lei do puro ar, tá bom? Porque o inverno é frequente lá, o frio é frequente. E, na verdade, tem uma outra coisa muito importante aqui para vocês saberem. Deixa eu ativar um pouquinho os comentários. É que Londres é conhecida por ser uma cidade mais cinza. É uma cidade com mais névoa mesmo, uma cidade mais nublada, né? Ela é conhecida assim. Inclusive, eu quando fui a Londres, eu tinha um grande preconceito. Eu ouvia sempre que não apenas a cidade era cinza, como os prédios eram cinza, como as pessoas eram secas demais. E eu fui super bem tratada na Inglaterra. Assim, eu acho triste, né, gente, que um país tenha como prato típico fish and chips. É um peixe frito e batata frita, né? A gente que aqui no Brasil, com os nossos pratos típicos, né? De norte a sul, essa coisa maravilhosa que é a comida brasileira, é bem triste, né? Comer lá o prato típico, fish and chips. Mas eu fui muito bem tratada na Inglaterra, me senti muito bem lá. Inclusive, assim, precisei até de auxílio lá, porque aconteceu uma situação. Mas eu realmente, a cidade ela é um pouco mais cinza mesmo, né? E eu fui no inverno, eu fui bem no inverno. E aí isso é um outro ponto que você pode trabalhar com seus alunos. O inverno na Inglaterra, porque na época, é um outro dado também que eu não trouxe para vocês, vocês podem passar, anotem aí. Alguns desses dias do grande nevoeiro, do The Great Smog, né, como eles falam no inglês, alguns desses dias anoiteceu, ficou escuro por completo às 2 horas da tarde, tá? Tem relatos disso. Mas, usualmente, no inverno, anoitece às 4. Então, parece que 2 horas da tarde é um absurdo quando a gente pensa que a gente anoitece aqui, em grande parte do Brasil, às 6 horas da tarde, né? Mas, lá no invernão, anoitece 4 horas. 4 horas, 4 e meia, tá? Então, assim, realmente 2 horas da tarde é mais cedo, né? Mas o inverno lá, o dia já é bem mais curto. E que é uma coisa que é muito raro pra gente, é difícil até da gente imaginar. Mas aí você pode trabalhar isso com o seu aluno. Vamos entender melhor porque o sol tá triste ali, né? Por que tem pouca radiação solar no inverno. Então, isso é uma coisa que você pode aprofundar mais com ele, tá? Pra ele entender verdadeiramente quais são as características de um inverno em uma zona temperada. Que não são as mesmas características que grande parte de nós no Brasil vivemos no inverno. Galera que tá aqui, que é do sul, deixa eu tirar um pouquinho a galera que tá aqui, que é do sul, vive um inverno mais similar ao inverno das zonas temperadas, né? Porque grande parte da Europa ela está na zona temperada, enquanto grande parte da América do Sul está na zona do Brasil, vamos colocar assim, né? Melhor. Está na zona intertropical. Então, a gente tende a ter, no inverno e no verão, não tem uma diferença muito grande entre o dia solar,
no verão e no inverno. No inverno diminui um pouco, mas não é nada tão significativo assim. Ainda assim, a gente teve horário de verão durante muito tempo. Agora, quando a gente chega no hemisfério norte, na zona temperada, é uma diferença muito grande. Na Inglaterra, no inverno, anoitece 4 horas da tarde. No verão, tem momentos que anoitece 9h30, 10 horas da noite. Olha que diferença de dia solar, né? É muito diferente do que a gente vive aqui. Mas o pessoal do sul já tem uma diferença maior aí do dia solar, né? Então, assim, vocês não precisam, gente, ter pressa. Um conteúdo como esse que eu tô trazendo pra vocês, essa história do The Great Smog, só essa história rende tanta coisa. Você pode esmiuçar mais as estações, mostrar melhor como elas são caracterizadas, tudo a partir de uma história, vocês entendem? Eu escolhi 2 temas principais para vocês ensinarem, que é a convecção e a inversão térmica, e mostrar que a inversão térmica é natural, mas que ela pode ser desastrosa quando há poluição e presença de áreas inclinadas ao redor de sistemas orográficos, né? É um outro termo aí que o pessoal gosta muito na geomorfologia. Eu escolhi esses 2 temas, mas eu quero que vocês se sintam free, que vocês se sintam livres para ir observando o interesse dos filhos e dos alunos de vocês e não ter pressa mesmo, porque só essa história dá muito pano para manga de coisa para ensinar. E se eles se interessarem, aproveite, peça para eles divulgarem, para eles pesquisarem fotos, quem sabe encontra algum caso real, relato, né, de algum velhinho que deu alguma entrevista anos depois de como é que foi isso, e tem um vídeo disso, entendeu? Ou alguém que você conhece alguém que não sei o que é filho de alguém que presenciou aquele período, ou de alguma família que perdeu algum familiar naquele período, entende? Faça isso e você vai ver, a geografia vai fazer sentido. Agora, eu não recomendo que você dê essa explicação teórica que eu falei aqui pra vocês sem uma história antes, sem um porquê de estudar isso. Porque eu dei um sentido para eu estar mostrando para vocês o que é a convecção e o que é a inversão térmica. A gente quer entender o que foi esse desastre que em 4 dias matou 14 mil pessoas. E ainda que eu conte, eu tô contando meio rápido aqui, mas quando eu tô em sala de aula, eu ando pela sala, eu faço pausas. 14 mil pessoas em 4 dias. Vamos estimar aqui, quantas pessoas então morreram por dia? Você imagina você ficar sabendo, você tá lá vivendo, de repente acorda, naquele dia morrem não sei quantas pessoas por conta de nuvens, de um nevoeiro. E depois no outro, depois no outro, depois... O que é isso que aconteceu? Né? A gente precisa entender. A gente precisa entender olha a necessidade de entender isso, porque a gente não pode deixar isso acontecer aqui onde a gente mora. Não é verdade? Isso está sujeito a acontecer aqui onde é que a gente mora ou não está sujeito, né? E quando a gente vai trabalhando dessa forma, a gente vai dando um caráter muito mais real para a temática da preservação da terra. Que não são aqueles discursos, sabe? Vamos separar lixo, não sei o quê. Sabe, gente, isso não toca o coração da criança, ela vai ficando adestrada. Mas quando ela vê um sentido, uma coisa que aconteceu, uma história real, quando ela vê um sentido naquilo dali, então ela vai desenvolvendo, inclusive, um respeito por algo que é muito maior do que ela, que é a terra. E que a terra, ela tem a sua dinâmica, as suas leis, a sua ordem, e é implacável. É a gente que tem que se adequar, aprender a conviver da melhor forma, para que a gente evite desastres. Olha, inversão térmica como desastre é evitável. Chuvas como desastre ambiental. Eu não tenho uma porcentagem exata, mas eu digo para vocês, grande parte delas são evitáveis. Chuva como desastre, porque as chuvas elas têm um padrão de aparecimento ao longo dos anos. Elas têm um padrão. O que aconteceu na Europa esse ano foi atípico. Por isso, eu digo grande parte.
Mas agora, o que acontece praticamente todo início do ano no Rio de Janeiro, com casas erguidas nas encostas, favelas e não sei o quê, já vai virando uma palhaçada mesmo, entendeu? Porque a chuva ela vem todo ano e naquele período, né? Então, grande parte dos desastres, eles são evitáveis, mas nem todos. Aí, isso envolve, por exemplo, terremoto, é uma coisa que a gente não pode nem prever. A nossa tecnologia, ela prevê muito próximo do acontecimento. É muito difícil, né? Agora, hoje, por exemplo, o tornado, ele já é bem evitável. Já sabemos as áreas em que eles tendem a acontecer. As casas já são mais preparadas, né, para isso. As pessoas recebem treinamento. E o tornado, a gente consegue um aviso um pouco melhor do que um tanto melhor do que o terremoto. O furacão ainda melhor, né? Então, também, assim, existe treinamento, existe já algumas... E o próprio terremoto, né? Hoje já existe uma série de estruturas e treinamento também para se evitar, né, os danos que ele tem, né, que ele causa. Mas a gente não consegue prevê-lo com muita antecedência, então em áreas que não tem esse investimento, realmente ele é muito fatal, né? Mas então, olha lá, eu dou essa dica para vocês, para complementar, que vocês podem colocar no início da aula. Se vocês estiverem dispostos, vocês têm que assistir esse capítulo antes, tá? Do The Crown, que chama Ato Divino, é o capítulo 4. Tá embaçado para vocês o slide? Porque para mim tá embaçado. Tá embaçado. Deixa eu tirar um pouquinho, que eu tô com medo até de travar aqui. Mas vocês podem anotar aí, é o capítulo 4 da temporada 1 do The Crown. Ele chama Ato Divino, tá? Se vocês optarem, se vocês verem que dá para a idade do filho de vocês, do aluno de vocês, passem antes de começar. Deixem eles vivenciarem o drama ali do que aconteceu, tá? Tá, então eu vou deixar sem. Embora que lá eles vão usar, por exemplo, esse termo anticiclone, mas esse deixa para explicar isso um pouco depois, tá bom? O episódio começa com uma mulher medindo alguma coisa numa estação meteorológica. Então esse é um gancho muito bom para depois dessa aula e dessa série de aulas, que só essa história vai te permitir ter, você visitar a estação meteorológica do INMET. É muito tranquilo. Basta você ligar para o INMET, dizer que você quer levar seus filhos ou que você quer levar a sua turma. Eles têm esse programa educativo, só que você vai ligar no início do semestre para você marcar ali para 2 meses, depois 3 meses, às vezes dependendo da cidade. Mas eles têm esses programas educativos, eles recebem. Então no início você já mostra uma estação meteorológica e mostra uma mulher medindo, fazendo uma medição num termômetro e num barógrafo, tá? Eles não mostram, pelo que eu me lembro, não mostra o barômetro, mas mostra o barógrafo. O barógrafo e o barômetro, eles medem a pressão atmosférica. Você foi comigo, Sarinha? Você foi comigo como professora? A Sarinha comentou aí que é um ótimo passeio. Nem sei se ela foi comigo. E o termômetro que mede a temperatura. Então, temperatura e pressão tem tudo a ver com o que a gente está falando da pressão, da inversão térmica. Então, você mostra ela fazendo... foi comigo, legal. Mostra ela fazendo essas medições, depois chegando lá na central e todo mundo... E até hoje o INMET faz medições manuais, tá? Existem estações automatizadas no Brasil, mas a maioria ainda são estações de medição manual. Eles fazem 3 medições por dia, tá? É uma coisa bem organizada. E aí, ela chega lá na central, aquela coisa toda. Então, você pode, inclusive, dar um gancho também, em um determinado momento da sua aula, de você mostrar o que é um barógrafo lá na estação, ou você mostrar imagens e explicar como, a partir do barógrafo, ele faz o registro dos gráficos da pressão atmosférica, tá? E aí, tem até um momento em que o Churchill, que é o PM, né, o primeiro-ministro, ele tá conversando com a rainha, e a rainha tá muito preocupada com o nevoeiro, e ele tá, tipo assim, é só um nevoeiro, o que eu tenho que mexer com isso? E aí ele faz uma zoação com a rainha, assim, com a rainha Elizabeth, né? Então eu vou
pedir um relatório cheio de isóbaras e isogramas, um relatório barométrico, ele usa esse termo. Porque as isóbaras, né, elas são as linhas que compõem um mapa barométrico. Então, tem mapas que são as isoietas, tem mapa que são as isóbaras, tem mapas que são as isolinhas. Aí cada mapa vai ter, as suas linhas vão ter um nome, tá bom? Aí você pode também aproveitar esse gancho. Olha a amplitude que eu tô dando pra vocês. Por que os slides não estão carregando, hein, galera? Isso aí são isóbaras, tá? Isso é um mapa barométrico que mostram as isóbaras. Vocês com certeza já viram. Esses mapas, eles mostram as zonas de pressão do ar, onde é a zona de alta pressão e de baixa pressão, e mostram também as correntes marítimas. Esse é um mapa barométrico. E aí, se você quiser mostrar isso, esse pode ser o gancho para você entrar na nossa aula, que vai ser a live da semana que vem, a live hashtag 4 do hashtag Ensino Geografia, que é a live sobre sistemas ciclonais e anticiclonais, ou baixa e alta pressão, que eu ensino por causa dessa história do grande nevoeiro. Eu tô na internet certa. Agora eu tô com medo de conferir. Mas eu conferi antes de entrar na live. Moisés já me conhece, né, gente? Sabe que esse negócio de me conectar na internet eu esqueço. Mas não sei se vocês conseguiram ver mais ou menos aí, tá bom? Vocês estão muito calados. Ninguém tá fazendo pergunta, ninguém tá falando nada. Eu gosto de pergunta, gente. Gosto de comentário, coraçãozinho. Podia mandar uns coraçãozinhos, pelo menos, pra animar a prof, né? Então, é um outro gancho que vocês podem fazer a partir do filme, tá bom? É mostrar, você dá toda a sua aula e no final você lembra que lá no filme, lá no início, mostrou uma estação meteorológica e que o Churchill falou aquilo com a rainha e tal. Vamos entender o que é isso, né? Tá bom? Aí é bom, antes de passar o filme, você dar uma contextualizada, caso os alunos não tenham visto os outros 3 capítulos do seriado. O que não tem problema. Porque, primeiro, é a primeira temporada e você vai ter que contextualizar muito pouco. Aí você vai falar, olha, essa é a história da rainha Elizabeth, né? Quando ela estava jovem, recém tinha assumido o trono. Tem uma questão política ali envolvida, que é a questão do governo do primeiro-ministro. O Churchill tinha recém ganhado, novamente, as eleições, contra uma pessoa que queria ter ganhado e que a oposição queria que tivesse ganhado. Então tem um clima ali político e tal. Você pode dar uma explicada, inclusive aproveitar e entrar um pouquinho em geografia política, assim, explicando o que é um sistema monárquico parlamentarista, né, que é exatamente o sistema inglês. Você pode dar uma explicada breve, não precisa aprofundar nisso, mas só para eles entenderem, né? Não é um filme, é um seriado, The Crown. The Crown, tá? Aí você pode você só vai precisar fazer isso. E aí você vai mostrar, e tem uma história que conta ali nesse capítulo, que tem um N depois do W, Rodrigo. Crown. A coroa. Que é o marido dela, né? Ela é a rainha. O marido dela é só o príncipe de alguma coisa. Ele é o marido dela, entendeu? Nem o nome dele pode ser passado para os filhos deles, né? Então ele tá vivendo um drama ali de que ele é um ninguém, não tem nada pra fazer, ele é só o marido da rainha. A gente sabe que isso não é nada fácil, né? Para os homens, assim, não, é uma posição muito difícil, ele sofreu muito e mostra isso. E ele acaba, então, decidindo aprender a pilotar. Isso fala nesse capítulo também. São coisas aleatórias, rapidamente, que você vai precisar contextualizar, mas o foco da história é no Grande Nevoeiro, tá? E tem uma outra coisa também que você vai precisar contextualizar, que é o seguinte. Tinha recém-chegado uma estagiária para trabalhar com o Churchill, que é o primeiro-ministro. E essa estagiária, ela era muito encantada com ele. Não... com respeito, ele é um idoso e ela é uma jovem, tá? Não que ela fosse apaixonada por ele, nada disso. Ela tinha um encanto por ele ser um homem notável. Ela se sentia muito honrada de trabalhar com um homem notável. E por ele já ser notável desde jovem. Então ela tinha um encanto por ele. Essa menina, ela é importante no que vai acontecer ali, né? Tá? Então é um seriado, tem que ter seus dramas. Mas mostra muito bem, gente, as chaminés, a fumaça, aqueles ônibus antigos. Eles tinham que ficar iluminando os ônibus para os ônibus passarem, tá?
Então, vale muito a pena. Como é que ficou a situação dos hospitais? Então, você vai ter os alunos vão ter uma ideia muito boa do que aconteceu, tá bom? Eu não tô conseguindo passar nenhum slide, né, gente? Deixa eu ver se agora ele carrega. Cara, que estranho. Bom, mas aí então eu coloco sempre no final dessas aulas aqui do hashtag Ensine Geografia algumas outras dicas. Se os alunos se mostrarem muito interessados em inversão térmica, nessa coisa da inversão térmica que gera desastre, vocês podem também contar o caso de Donora. Ó, esse carregou. Acho que é porque aquele tinha imagem. O caso de Donora que aconteceu na... Eu acho que eu escrevi Pensilvânia errado, tá, gente? Eu acho que é o PEN que é com 2 N's. Agora que eu tô lendo, eu tô achando um pouco estranho. Vocês conferem aí, tá? Que é uma cidade da Pensilvânia que teve um nevoeiro também desse por conta de poluição em 1948, mas morreram 20 pessoas, só que muitas ficaram com problemas respiratórios e tal. E uma outra coisa também, você pode trazer pro nosso caso aqui, ixi, embaçou, que é falar sobre as inversões térmicas que já aconteceram em São Paulo, tá bom? Graças a Deus a gente não teve nenhuma no nível da Inglaterra, mas a gente já teve algumas inversões térmicas que aconteceram em São Paulo. Então você pode trazer também para isso daí, tá bom? Pedir para eles pesquisarem ou não. Aí isso tudo vai depender da idade dos alunos ou dos filhos de vocês. Gente, essa é a nossa aula de hoje. Quando eu fechar aqui, eu vou publicar o resumo da aula de hoje. Se vocês puderem, a hora que verem esse post, comentar como é que foi assistir a aula. Se vocês puderem recomendar para os professores e pais educadores, amigos de vocês, para participarem dessas aulas. A próxima é na terça-feira, a gente vai falar de baixa e alta pressão. Terça-feira, 15h33. Não é às quintas, geralmente é na terça, tá bom? E eu vou publicar um experimento também com garrafa PET para vocês também poderem usar como opção em sala de aula. Eu vou ver se eu publico esse final de semana. Eu vou dizer para vocês que está bem corrido. Se eu não conseguir gravar amanhã, eu só vou poder publicar na segunda-feira, tá? Mas é um experimento que eu faço para explicar a inversão térmica também. Então, além disso tudo, logo depois da parte teórica, você pode inclusive fazer o experimento para demonstrar a convecção e a inversão térmica. Acho que o experimento é muito legal também, né? A neblina que acontece aqui no Brasil é a mesma lógica? Não, neblina é uma coisa, eu tô falando de nevoeiro. Ó, o que acontece? Esse nevoeiro que fica preso ali, ele não é um nevoeiro de umidade, como a neblina é. Ele é um nevoeiro é fumaça. Eles chamam de o grande nevoeiro, mas você vê que no inglês eles usam também the big smoke, né? O smoke, que é porque é fumaça mesmo. Você tem o ar frio parado ali, e aí de repente você tem uma grande fumaçada, né, presa ali. Só que isso é muito interessante, porque na série mesmo, ele fica falando assim, olha, tem dias que tem sol, tem dia que tem neblina, tem dia que tem sol, tem dia que tem neblina, né? Então ele traz muito essa ideia de como se fosse um dia de neblina comum, né? Que são as formações de nuvens, né? Mas não é isso, não. E não é que não houvesse nuvens também, poderia ter, mas a tendência é, em dias muito frios com pouco sol, é que não haja quase nuvem, tá? Porque o que forma nuvem é o contato do sol com a água aquece, evapora, sobe, né? A água, todos os gases, incluindo o vapor d'água, sobe, condensa, forma nuvem, a nuvem chove. Então, a tendência de ter umidade é quando você tem muita incidência solar sobre os cursos de água. Você está num momento de pouca incidência solar, de frio. Então, você não tem ali com certeza uma grande camada assim de nuvens. Mas pode ter sim por conta das regiões montanhosas, a umidade lá das zonas montanhosas terem descido para a parte mais baixa, isso é possível, e se misturou com a fumaça, tá bom? Mas o mais importante é, essa fumaça ficou presa pela densidade do ar frio mesmo, tá bom? A neblina, usualmente, ela é uma camada baixa, muito baixa de nuvens, ela é uma camada superficial de nuvens. E ela é muito comum em áreas montanhosas, tá? Ela é muito comum em áreas montanhosas. Não é que ela não possa acontecer em outros lugares, mas ela é mais comum nessas áreas porque
as superfícies elas são mais altas. Então, a nuvem já tende a ser mais baixa, a superfície é mais alta, então fica bem rente ao chão. A gente não consegue enxergar muito ali o que está à nossa frente, né? Quem é de São Paulo aí costuma ir para Santos, ou de Santos para São Paulo, ali na estrada, tem até que fazer, como é o nome, gente? Não é rodízio, não. Eu já fiquei várias vezes parada ali, eu ia muito a Santos trabalhar, numa universidade lá, esqueci o nome agora. A gente muitas vezes tinha que ficar parado um tempão para fazer uma carreata e todo mundo juntinho, para não acontecer nenhum acidente, porque você não tem muita visibilidade. É descida da serra, você está em São Paulo, você está descendo a serra até Santos, né? Que é na beira do mar. Então, agora, eu já peguei muita neblina, por exemplo, na Serra de Petrópolis e em outras regiões também. Muito legal a aula e seus conteúdos bem bacanas. Vou acompanhando tudo, aprendendo muito. Que bom, fico feliz. Gente, essa live fica 48 horas no ar e depois ela não fica mais disponível. Recomendo para os professores amigos de vocês virem assistir também. Ela vai ficar aí na página, mas depois ela sai do ar, tá? Sim, Rodrigo, eu vou continuar produzindo. Mês que vem a gente lança o Caderno 3. Todos nós vamos cantar Aleluia, Aleluia. Eu já tô devendo esse caderno há uns 4 meses. Mas ainda bem que meu povo aqui é fiel. Porque muitas coisas aconteceram nesse período, mas tá saindo. Tá ficando bonito, tá bom? E vão surgir outros cadernos depois, muitos outros, tá? Olha, os projetos são bonitos. A gente vai conseguir colocar em prática tudo direitinho. Viu? Gente, então tá. Fiquem com Deus. A minha frase clássica aqui no Geomaravilhamento é: abraços geográficos pra vocês. Até terça da semana que vem. Tchau, gente!